Olá, hoje vou falar um pouco sobre passivo exigível e as contas que abarcam esse tipo de conceito. No passivo exigível, recapitulando quem já estudou, quem já deparou com esse assunto, abarca tanto o passivo circulante quanto o não circulante. Então, no vídeo de hoje, eu vou tratar um pouco sobre os conceitos e algumas observações em cada assunto, tanto do circulante quanto do não circulante. Bom, no sumário vou tratar aqui de 6 tópicos do passivo e eu vou começar com o conceito de passivo. O que é passivo exigível? É bom trazer esse conceito. Além também das características principais do passivo. Quais são essas características que contemplam a classificação e que vai ser logo em seguida o próximo tópico e também o reconhecimento na contabilidade. E também vou tratar do ciclo operacional, que esse aqui eu acho que é de fundamental importância porque isso aqui vai nortear tanto a classificação no circulante quanto no não circulante. E também vou trazer mais particularidades e observações do passivo circulante em si e também do passivo não circulante. Bom, começando com o conceito de passivo exigível, o que é o passivo exigível? O CPC 00, com a sua segunda retificação, a mais recente, até esse vídeo, no seu item 4.26, define o passivo como sendo uma obrigação presente na entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. É bom a gente tratar esse assunto, porque, embora seja uma pequena frase, ela contempla alguns critérios interessantes que devem ser atendidos para classificação no passivo. É importante. Aqui eu coloquei uma observação também sobre a classificação. Eu demorei um pouco para entender isso, mas é um detalhe que faz toda a diferença. Sempre quando for contabilizar alguma operação, qualquer que seja, sempre comece com o primeiro débito e depois crédito. Como eu estou tratando do passivo, então vou tratar da contrapartida que será o crédito. É um detalhe importante que muitas pessoas às vezes invertem a operação, mas a contabilidade trabalha com o primeiro débito, depois crédito. Inclusive, até o balanço patrimonial reflete isso. A disponibilidade do balanço, a demonstração dele, vem primeiro o ativo, que é débito, e depois o passivo, que é crédito. Então é um detalhe interessante que vale a pena aqui ressaltar, que muitas pessoas às vezes passam despercebido. Então, queria ressaltar isso nessa primeira parte. Bom, falando agora sobre características principais, o que seriam essas características principais? O CPC 00 nos traz 3 características. Dentre elas, a primeira é a seguinte: a entidade tem uma obrigação. Quando fala que a entidade tem uma obrigação, eu vou ler até na íntegra para ficar até melhor a explicação. É uma obrigação presente que pode ser legalmente exigível por meio de um contrato ou estatuto, ou decorrência de práticas usuais do negócio e do desejo de manter boas relações comerciais. Esse legalmente exigível podemos entender como um meio legal do fornecedor cobrar a empresa. Ou seja, vou dar um contraponto para se fazer entendido. A empresa que não emite nota fiscal não tem como ela cobrar. Então é por isso que tem que ter um meio legal. Estou usando aqui de um apetrecho para te dar essa legalidade. A legalidade é a nota fiscal. E a nota fiscal é um reconhecimento aqui de uma obrigação da entidade. Se não tem nota fiscal, fica subentendido que não tem nenhuma operação, tanto da outra parte quanto da empresa. Tá? Então esse é um meio legal. Então, aqui é bem básico, é uma obrigação presente, ou seja, no ato ali, no ato que a gente contrai essa dívida, então é uma obrigação presente, ela nunca é futura, porque se for futura, a operação já não é mais no passivo, se torna ativo. Por exemplo, eu pago um fornecedor adiantado, isso não é operação no passivo, isso se torna um ativo, adiantamento de fornecedor. Então, é uma obrigação presente. Então, na hora que instituiu essa obrigação, reconheceu tanto a prestação da outra parte quanto a nossa, que é da empresa, isso constitui uma obrigação presente. Tá? E esse legalmente exigível, e aqui o CPC até nos dá essa característica, pode ser um contrato, um estatuto, ou também práticas usuais do negócio, que eu trouxe aqui, que é uma questão da nota fiscal. E também tem uma práticas usuais para manter boas relações comerciais, eu até lendo um pouco da NBC T1,
ela 01 fala sobre isso. Manter boas relações comerciais é o quê? É quando a empresa, por exemplo, envia um produto com defeito e ela faz um estorno, ela faz essa devolução e procura ter uma boa relação comercial, não sendo aquele comércio de má fé. Então, basicamente é isso. Bom, o item B fala assim: resulta de transações ou eventos passados. O que seria isso? Isso se deve porque o reconhecimento do evento, por exemplo, seja uma prestação de serviço, seja uma mercadoria, essa transação ela tem que ocorrer no ato. Se ela não ocorrer no ato, no dia, isso se torna um adiantamento ao fornecedor. Se eu pago antecipadamente aquilo que eu falei no item A, se eu pago antecipadamente, isso se torna um adiantamento. Isso é um direito que eu tenho com a outra parte. Então, quando fala de eventos passados, ou seja, se a empresa, vou inverter agora, se a empresa presta um serviço e eu ainda não pago, isso é um evento passado. Então, isso resulta de um passivo. Isso se torna uma obrigação presente. Se prestou serviço e eu ainda não paguei, isso se torna presente. Uma obrigação presente na entidade, tá? Então, esse é um outro exemplo. Bom, falando do item C, ele fala que a liquidação da obrigação resulta na saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. O que seria isso? Esse passivo, que resulta de uma geração de benefícios para a entidade, ele pode ser, por exemplo, de uma prestação de serviço. Vamos supor, a empresa contrai uma dívida, uma obrigação com outra entidade para pagar, só que tem que ter uma contraprestação da parcela da outra entidade. A empresa nunca pode pagar uma coisa vazia, não pode ter só uma perna nessa operação, tem que ter a outra contrapartida. Assim como nas operações da contabilidade, tem que ter o débito e o crédito. Aqui, nesse caso, tem que ter a contração da dívida, o fato de contrair a dívida, e também tem que ter a contrapartida, que é a prestação de serviço. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem didático aqui. Caso a empresa pague, por exemplo, a folha de pagamento dos funcionários, o que ela vai receber em troca? Será a prestação do serviço dos funcionários para a empresa. Então, assim como também um empréstimo, por exemplo, o benefício é o quê? O recebimento do dinheiro vai entrar no nosso ativo, mas de contrapartida vai ter um passivo, que será uma dívida contraída de empréstimo, financiamento do empréstimo. Tá? Então, sempre há essas duas partes. Então, tem essa partida e contrapartida. É importante salientar isso. O item C também vai falar que essa saída de recursos pode ocorrer, por exemplo, por meio do pagamento do caixa, transferência de outros ativos. Aqui, essa transferência de outros ativos, a empresa pode usar muito bem o seu imobilizado para quitar um empréstimo, um financiamento. Isso é bem possível. Uma prestação de serviço, em vez de pagar ali em dinheiro, ela paga prestando serviço, ou então uma mercadoria, em troca daquela quitação da dívida. Ou então, aqui, o restante do item C vai falar o seguinte: pode ainda converter essa obrigação em um item patrimonial. Aqui, seria até interessante, quem está acompanhando, ver um dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal, que era a questão do conceito do ativo, passivo e patrimônio líquido. No patrimônio líquido tem uma possibilidade lá que se chama ações e tesouraria. O que é isso? A empresa disponibiliza parte do seu patrimônio à venda. Só que aqui, na verdade, ela não destinaria à venda, mas sim para uma quitação. Em contrapartida, a empresa teria parte das ações nessa empresa, como forma de pagamento. Tá? Então, o item C basicamente é isso. Tentei explanar aqui alguns conceitos que eu vi aqui. Então, praticamente, esse é o conceito das três características principais do passivo exigível. Falando agora sobre reconhecimento e classificação, o CPC, ainda no 00, no item 4.38, ele vai trazer o seguinte, que o passivo ele tem que ser uma saída de recursos da entidade, deve ser provável. Essa saída de recursos ela não pode ser nem possível, nem um chute, nem um achismo da empresa. Ela tem que ser provável. E, além disso, tem que ser mensurado com confiabilidade. O que é isso? A empresa não pode trabalhar aqui com estimativas, com o achismo, aquilo que eu falei. Não pode.
caso não seja provável essa saída de recursos, o passivo não deve ser tratado aqui no passivo exigível, mas sim um passivo contingente. Mas, posteriormente, eu vou trazer o que é passivo contingente aqui no canal. Mas, basicamente, é isso. Se não for provável essa saída e nem ter uma confiabilidade de informação ali, do valor que vai sair, nem deve ser tratado com esse passivo exigível. Ele deve ser tratado aqui como passivo contingente. Tá? Então, é importante. Isso aqui, quem traz é o CPC 00, no item 4.38. É importante salientar isso. E quanto à sua classificação, o artigo 180 da Lei 6.404/76, que inclusive no último vídeo eu até falei que seria bom para quem está estudando ou para quem é contador sempre revisitar e ler essa lei, porque ela norteia toda a contabilidade aqui no Brasil. Bom, aí fala assim, as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, serão classificados no passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circulante, se tiverem vencimento em prazo maior, observando o disposto no parágrafo do artigo 179 dessa lei. Bom, a classificação basicamente é o seguinte, no circulante, vai tratar aqui das obrigações dentro do exercício do ciclo operacional da empresa. Esse ciclo operacional vou até tratar um pouco mais profundo no próximo tópico. Mas essa classificação, se a empresa, por exemplo, contrai uma dívida e ela tem essa dívida vai vencer até o próximo exercício, ele é tratado no passivo circulante. Se passar do próximo exercício, essa dívida, essa obrigação é tratada no não circulante. E depois traz ele para o circulante, depois que passar esse exercício, traz ele para o circulante. É importante ter esse conceito em mente. Tá? Falando agora sobre ciclo operacional, aquilo que eu já tinha falado no tópico anterior, de modo bem especial, a gente tem que entender o ciclo operacional da empresa. Basicamente, o que é o ciclo operacional? O ciclo operacional da empresa é quando a empresa compra, por exemplo, as matérias-primas para fabricar uma mercadoria, ela tem o processo de fabricação dessa mercadoria e, por fim, ela tem a venda. E não só a venda, como também faz parte do ciclo operacional o recebimento dessas vendas. Então, o ciclo da operacional ele abrange tanto a entrada de matéria-prima dentro da empresa, quanto até o recebimento dela. Então tem uma janela aí, tem um intervalo aí. Esse é o ciclo operacional da empresa. Então, como se dará a classificação de passivo nas empresas? Como iremos contabilizar de acordo com o ciclo operacional da empresa? Então, esse ciclo operacional ele é legislado pelo artigo 179 da Lei 6.404/76. Eu peguei lá na íntegra esse artigo e falou o seguinte: na companhia, como que se dará a classificação, né, do passivo circulante ou não circulante? Aí ele vem e fala, na companhia em que o ciclo operacional da empresa tiver duração maior que o exercício social, a classificação no circulante ou no longo prazo terá por base o prazo desse ciclo. Então, isso aqui é o pilar da contabilização no passivo. Muita gente julga que o passivo não circulante, a diferença do passivo circulante para o não circulante, é o período de 12 meses. Não é tão simples assim. A gente tem que atender primeiro o critério do ciclo operacional. Então, se a empresa, por exemplo, uma empresa que fabrica navio, não vai ter o mesmo ciclo operacional que uma empresa que vende uma mercadoria simples de fabricar. Uma empresa, por exemplo, que fabrica um tecido. Tem essa distinção. O ciclo operacional de quem fabrica um navio, uma indústria que fabrica, ou uma empresa que fabrica o navio, é muito maior do que aquela empresa que fabrica tecidos. Então, a classificação no passivo se dará principalmente pelo ciclo operacional. E como esse prazo funciona? O circulante, vamos supor que o ciclo operacional da empresa é de 2 anos para comprar matéria-prima e até vender e receber esse valor. Se ela dura 2 anos para fabricar, vender e receber esse produto, ela terá um exercício depois desses 2 anos de limite
para classificar no passivo circulante. Passou desse exercício após o ciclo operacional, ele se torna não circulante. Esse é o critério. Tá? Inclusive, o livro do CPC até traz um exemplo de empresas, por exemplo, que trabalha com um ativo biológico. O ativo biológico ele tem um período ali de maturação. Então, é diferente os critérios. Inclusive, até a classificação. O ano civil, o exercício social da empresa, por exemplo, que trabalha com ativo biológico, é diferente daquela empresa que trabalha com uma venda comum. E muitas das vezes, essa empresa que trabalha com ativo biológico, ela tem um exercício social diferente do ano civil. O que é o ano civil? É o que contempla dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Só que, na verdade, o exercício não precisa seguir essa regra. Ele é seguido essa regra pelo simples fato das obrigações fiscais trabalharem com esse ano civil. Mas a gente não pode se nortear a contabilidade, o aspecto contábil, não fiscal, tá, gente? O aspecto contábil não deve se basear no ano civil. Ele tem que se basear no ciclo operacional da empresa. Isso é que as empresas, muitas pessoas não entendem. Então, isso é importante enfatizar aqui. Então, o seguinte, para resumir tudo, o que vai diferenciar o circulante do não circulante é o ciclo operacional. E como que funciona esse ciclo operacional? Se a minha empresa, por exemplo, demora 2 anos para fechar o seu ciclo operacional, eu tenho um exercício depois de limite para classificar as obrigações que a empresa contrai ali no circulante, no passivo circulante. Passou disso, ela se torna no não circulante, tá? Bom, tinha falado ali sobre o ciclo operacional, mas agora eu vou entrar no passivo circulante. Dá a parecer que eu já tinha tratado do passivo circulante, mas ainda não, só estava explicando ali o ciclo operacional, como ele funciona. Falando agora do passivo circulante, o passivo circulante ele pode ser tratado como sendo aquelas obrigações que se espera que a empresa vai quitar até o próximo exercício social da empresa. E aqui, gente, sempre lembrando, esse exercício social contempla, ele está fundamentado no ciclo operacional da empresa. Talvez o ciclo operacional não seja 1 ano, seja 2. Então, o exercício social, a gente tem que entender isso aqui, está extremamente ligado ao ciclo operacional, tá? Então, se vai vencer no próximo exercício seguinte da empresa. Então, o limite do passivo circulante é isso, aquilo que eu já tinha falado no tópico anterior sobre o ciclo operacional. Bom, esse passivo ele tem alguns critérios também, assim como as características do passivo exigível, que eu citei um pouco lá atrás, o passivo tem alguns critérios. E o primeiro critério é que é o item A aí, que espera que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade. É aquilo que eu falei sobre o prazo no tópico anterior. Tem que ser nesse intervalo. Passou desse intervalo, ele se torna não circulante. Tá? O item B vai falar que ele tem que estar mantido essencialmente com a finalidade de ser negociado. Bom, podemos ter como exemplo nesse item os saldos negativos bancários. O que é isso? A empresa não vai ter esse saldo negativo bancário para o resto da vida. Não, ela tem um objetivo de quitar. A empresa não tem como objetivo deixar esse saldo negativo existente na entidade. Não, ela quer quitar. Então, seria interessante entender esse aspecto aqui. Trouxe um exemplo para elucidar. Bom, o item C e D, eles são muito parecidos. Vou até ler aqui juntos para a gente ter um entendimento melhor depois. Bom, o item C vai falar o seguinte: ele deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço. Item C. Agora, o item D fala o seguinte: a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do balanço. Vamos lá. O item C ele é bem parecido com o item A. Quem reparou essa coincidência. Só que é o seguinte: a entidade que não possui o poder de refinanciar suas obrigações até 12 meses à data do balanço, essa obrigação tem que ser tratada como circulante.
Como ela não tem um poder de prolongar essa dívida, basicamente ela tem que deixar ali no circulante. Ela não tem um poder de o direito incondicional, que é o item D vai falar, de prolongar essa obrigação. Então ele tem que ficar no passivo circulante. Caso contrário, a entidade tem esse poder de refinanciar, de jogar essa dívida para um longo prazo, então, obviamente, a gente tem que tirar do circulante e tratar ele como não circulante, porque estendemos ali a obrigação de pagar uma coisa que seria presente no ciclo operacional, se tornou prolongada, se tornou um não circulante. Então, obviamente, traz essa obrigação, que a entidade tem o poder de prolongar, refinanciar para o não circulante. Tá? E com isso, já mata aqui até o item C. O item C fala que deve ser liquidado num período de 12 meses. Esses 12 meses, na verdade, é o ciclo operacional, tá, gente? Aqui o CPC, alguns itens, ele trata esses 12 meses, mas na verdade é o ciclo operacional. Por fim, e não menos importante, falando agora sobre o passivo não circulante. O passivo não circulante é onde são registradas as obrigações da companhia, cuja liquidação se dará num prazo superior a seu ciclo operacional, até o exercício social seguinte. É aquilo que eu falei. Tem um ciclo operacional, por exemplo, de 2 anos, que é uma empresa que constrói navios, e depois ela tem mais um exercício, mais um ano, para classificar ali no circulante. Passou desse prazo, a obrigação se torna não circulante. Tá? Bom, trazendo aqui como exemplos do passivo não circulante, podemos citar aqui no item A, empréstimos e financiamentos com instituições financeiras, ou arrendamento financeiro de bens. Esse é algumas obrigações comuns que normalmente é classificado no não circulante. O item B, emissão de debêntures e outros títulos de dívidas. Isso tudo depende da operação. Tem debêntures, claro, que entra no circulante, mas normalmente esses itens são classificados no não circulante pelo prazo. Tá? Retenções contratuais, o item C. D, imposto de renda diferido. Aqui eu não vou falar muito bem, provavelmente vou trabalhar um pouco depois esses itens num assunto posterior no canal. Então, eu vou passar aqui bem superficialmente. E, por fim, o item E, provisão para previdência complementar e outras obrigações a longo prazo. Bom, então espero que tenham entendido a questão aqui do circulante e não circulante. Não é apenas 12 meses, não é apenas após um ano a empresa que não quitou essa dívida se torna o não circulante. Não, tem algumas particularidades que é importante e fundamental a gente entender, principalmente o ciclo operacional, para que a classificação seja a mais fiel possível no balanço patrimonial. Inclusive que esse CPC 00, que fala sobre a estruturação ali, como deve se estruturar o balanço patrimonial, ela recomenda que essa contabilização seja a mais fidedigna e confiável possível, para facilitar quem for pegar esse balanço, ver que a classificação de fato representa aquilo que a empresa está operando. Tá? Então espero que esse vídeo tenha esclarecido alguns pontos, algumas observações que talvez a gente não tenha percebido, seja na faculdade, seja no cotidiano ali do dia a dia no serviço. E espero que tenha facilitado de algum modo a interpretação, o entendimento sobre o assunto. Tá bom? Vou ficando por aqui e muito obrigado